Imagina que você tem um filho. Seu filho morou com você até os 16 anos, mais ou menos. E aí ele decide morar com o pai. E aí o pai fica, ué, não tô entendendo, mas a pensão que você gastava para ir no salão, agora você tá me pagando e não dá para pagar nada? Ué, tô um pouco confusa. Esse é o caso dessa querida aqui, ó. Ai, meu Deus, é entrar no TikTok. Não. Jordana Jordana Freitas Oficial. Filha de Deus, mãe, cabeleireira, fisiologista capilar, transformando cabelos e vidas em constante evolução. Ela fez um vídeo aqui, ó, esse aqui. Parte 1 explicando para o genitor que a pensão que ele pagava não dá para nada. Tá. É isso. Coisas Como é que tira agora isso aqui? que eu preciso explicar. A menos. Ai, que bom. Pronto, foi. Ai, amém. Aleluia, Senhor, vai. Coisas que eu preciso explicar pro genitor do meu filho depois que meu filho resolveu ir morar com ele com 16 anos de idade. Eu tenho um filho com 16 anos de idade e agora ele resolveu ir morar com o pai dele. E eu estou fazendo o que todo pai faz, pagando pensão. Só que eles descobriram que só o dinheiro da pensão não dá pra tudo. Quando meu filho morava comigo, ele fazia todas as refeições Meu Deus, quem... Não! Chocada. básicas do dia, café da manhã, almoço e janta. Mas agora, com 16 anos, o pai dele tem uma realidade E foi, pô, mandou a criança pra lá no pior época, né? Que a criança come que nem uma draga. Ô, menina, que só, olha, é cada pacote de bolacha por dia. Uma totalmente loucura. diferente do que você deve consumir por dia. Que é... E outra, ele tem comida no colégio dele. Ele tem comida no colégio dele. E quando eu começar a trabalhar, tu acha que vai ter comida todos os dias? A mesma coisa tua, eu cozinho. Ponto importante. Ele sai de casa 7h35 da manhã e chega às 8 horas da noite, porque ele trabalha, estuda no turno da manhã e trabalha no turno da tarde. E ele faz um lanche na escola às 9 horas da manhã. E o genitor dele acha que isso é o suficiente. Coisas que eu preciso explicar pro genitor. Tô confusa. Quem que trabalha aqui? Que horas? Ele sai de casa 7h35 da manhã Ele é criança ou ele o genitor? e chega às 8 horas da noite, porque ele trabalha, estuda no turno da manhã e trabalha no turno da tarde. E ele faz um lanche na escola às 9 horas da manhã. E o genitor dele acha que isso é o... Ah, tá. Então, o menino deve ser jovem aprendiz, né? Estuda de manhã, trabalha à tarde. Ele lancha 9 horas da manhã, chega em casa às 8 e toma um café com bolacha. Hein? Porra, que isso? Explicando o primeiro vídeo. Há menos de um mês, o meu filho foi morar com o pai dele e ele estuda e trabalha, né, ainda perto da minha casa, no meu bairro. E eu, agora, estou pagando a pensão, né? É o certo, pagar a pensão, já que ele foi morar com o pai dele. Só que o meu filho está ficando com fome meio-dia porque ele não traz comida. Porque o pai dele acha que ele precisa só almoçar 9 horas da manhã, fazer o lanche da escola e não precisa mais comer até as 8 horas. Gente, sabe o que é mais surreal nessa história? Que o garoto tá tendo que reclamar com a mãe sobre isso. O pai acha que o moleque vai se sustentar com lanche às 9 horas da manhã até às 8 horas da noite. Gente, é por isso que acaba, às vezes, ficando com a mãe mesmo a criança. Que a pessoa, o adulto ser humano masculino, às vezes não é funcional. Às vezes eu não sei, gente, o que passa na cabeça da pessoa? Não, eu acho que lancha às 9, lancha no colégio, 8 horas da noite, chega e come um creme cracker. Às vezes é difícil de acreditar. Da noite, porque ele já comeu o suficiente. Só que ele não entendeu que a realidade é outra. Porque quando ele pagava a pensão, ele não trabalhava com isso. Então ele achava que sim, o dinheiro da pensão pagava todas as refeições do filho. E agora que o jogo virou, ele tá achando um absurdo o filho dele ter que fazer... Isso porque a pensão... Gente, não é possível. A pensão, ela não tá ali só pra comer. Tá ali pra bancar metade da vida da criança.
refeições ao dia. Ele só quer que o menino coma 9 horas da manhã na escola e jante à noite. Claro, né? A janta ele oferece. Ai, graças a Deus, né? Obrigada. É isso, 3 bolachas e um café. Então, o que acaba acontecendo? O meu filho sai da casa do genitor dele 7h30 da manhã para ir para a escola. 9 horas da manhã ele faz o lanche na escola. E das 9 horas da manhã até as 8 horas da noite, ele ficaria sem comer. Se ele não viesse na minha casa. Então, ele vem na minha casa, eu ofereço almoço para ele, obviamente, né? Sabe uma coisa que me incomoda muito, cara, que sempre acontece assim? Quando tem uma mãe com a criança e o pai separado, a mãe faz o que tiver que fazer pela criança e vai brigar com o pai de não estar dando dinheiro suficiente, de não estar ajudando o suficiente, de não estar contribuindo o suficiente. Mas assim, a prioridade é fazer a criança ter o coisa. Quando a situação se inverte e é um pai com uma criança e uma mãe separada, o pai briga com a mãe e fala, resolve você. O pai pega exatamente o dinheiro da pensão, dá para a criança o que o dinheiro da pensão paga, e o resto, não tá gostando, querido? Reclama com a tua mãe que não tá pagando. Tô generalizando, mas vocês percebem como normalmente é assim? Tipo assim, a prioridade do pai é encher a porra do saco da mãe porque a mãe não tá dando dinheiro suficiente. A prioridade da mãe é fazer a criança ter o básico que ela precisa e encher a porra do saco do pai dele não tá ajudando o suficiente. Quer dizer, as prioridades são comprar. Os valores, eles estão invertidos. A prioridade do pai é o pai. A prioridade da mãe é a criança. Só que eu fui, então, conversar com o pai dele, perguntar o que estava acontecendo, por que ele não estava trazendo comida, enfim, né, que eu estava pagando a pensão, então eu esperava que ele fizesse a mesma coisa que eu fazia, desse o jeito dele. Só que no momento que ele descobriu que um adolescente tem um custo maior de R$520 por mês, ele tá louco. E por isso que eu tô mandando os áudios aqui pra vocês entenderem como é que funciona a cabeça de um genitor, que não tem noção do que é. Ué, gente, mas não dá pra você ficar rico com R$600 do Bolsa Família? Eu achei que tinha gente fazendo fortuna, comprando apartamento, que bota filho no mundo, que faz um filho atrás do outro pra ganhar R$600 do Bolsa Família. E não dá? Nem pra ele conseguir almoçar todo dia com esse dinheiro? Tô confusa. O que tá acontecendo no Brasil? Um filho, entendeu? Aí, vocês ficam de cara quando falam que as mulheres porque é mesmo. Ele nunca precisou se preocupar com isso, porque a mãe do filho dele sempre resolveu tudo. Independente de ter o dinheiro da pensão ou não, ou indiferente do dinheiro da pensão dar ou não para custear todos os... Se tem uma coisa que a gente já aprendeu com a vida, com a internet, com qualquer coisa, é que se tem alguém que é provedor, essa pessoa é a mulher. O macho, no máximo, chora. Os custos de uma criança, ele nunca foi cobrado de mais nada além da pensão. Então, ele achava na cabeça dele que a pensão dava... Que já tem que agradecer, né? Jogar as mãos pro céu e falar, graças a Deus que esse lixo ainda paga alguma coisa. Desculpa, esse lixo não. Olha, todo respeito. Esse pai. Pra tudo, só que agora não. E eu vou continuar mandando os áudios aqui pra vocês entenderem como funciona a cabeça de um genitor. Entendeu? Se ele tá indo aí, eu falei pra ele, pô, tu tem comida no colégio, quer comer quantas vezes por dia? Quando sobrar comida aqui pra levar, ele vai levar. Não, teve vários dias que ele nem levou. A comida ficou aqui e ele não levou. Entendeu? É a última vez que eu vou estar falando isso aí. Eu já vou falar pra ele pra não ir na semana aí. Entendeu? Fica com fome. Que vá comer no colégio, se tu achar ruim, mas eu não acho. Ponto. Vai comer no colégio. Se tu não comer no colégio, não vai lá na tua mãe pedir comida pra ela que ela vai ficar brava comigo. Porque eu não tô te alimentando. Come no colégio e deu. Acabou, não tem mais. É colégio e janta. E deu. Tu tem comida no colégio, quer comer quantas vezes por dia? Quando sobrar comida aqui pra levar, ele vai levar. Não, teve vários dias que ele nem levou. A comida ficou aqui e ele não levou. Entendeu? É a última vez que eu vou estar falando isso aí. Eu já vou falar pra ele pra não ir na semana aí. Entendeu? Que vá comer no colégio, se tu achar ruim, mas eu não acho. Ponto.
Ninguém tem que estar esbanjando. Ele come pra cacete aqui. Esbanjando. Eu como também. Vai sobrar o quê pra pôr outro dia? Não Um sobra prato, do- meio prato. Meio prato. Entendeu? Eu nem devia estar te explicando isso aí, porque é muita palhaçada tá ouvindo isso aí ainda. Entendeu? Ele tá indo aí safado. Detalhe, ele não tá vindo aqui porque ele tá com fome. Ele não tá vindo na casa da mãe dele porque ele tá com fome. Ele tá vindo aqui porque ele é um safado. Ele tem 16 anos e ele é um safado. Ele não pode ficar com fome. Ele tem que comer 9 horas da manhã e à noite. Entendeu? E se ele tá indo aí, ele tá indo com as próprias pernas. Não fui eu que mandei ele ir almoçar na tua casa, mano. Entendeu? Ele vai comer no colégio, ponto. Ou quando tem aqui e sobrar pro outro dia, ele leva. Se não, vai comer no colégio. E deu. Leva se sobrar. Se sobrar, tu leva. Se não sobrar comida, tu vai com fome. E ponto. Entendeu? Ponto. Ah, por favor, uma pessoa que mal porcamente cozinha vai me falar o que eu tenho que fazer na minha casa. Ele tá brabo porque ele tem que fazer comida. E eu não cozinho. Todo mundo sabe, meu filho sabe que eu não cozinho. Mas o que eu faço? Eu pego meu filho, eu levo ele pra almoçar, entendeu? Ele tem a marmita dele pronta, entende? Tem a comida dele pronta. Então não quer dizer que só Não porque... é como se a questão aqui fosse ela cozinhar ou não cozinhar, né? Se ela cozinha ou não cozinha, foda-se. A questão é prover alimentação à criança. Independente se essa alimentação vem da sua própria mão ou vem do delivery. Né? eu não cozinho todos os dias, a criança passa fome. Não. Ele tem outras opções. E lá, né, na casa do genitor, se ele não cozinha, não tem, e ele não oferece nada além disso. E é assim que as coisas funcionam. Lindo, né? Lindo. Parabéns. E aí era tu e ele. Do nada uma música triste. Um guri, um adolescente e uma mulher. Aqui é 2 homens agora, adulto, comendo. Ai, Agora lá no pai dele, que é 2 homens, ele tem que comer menos, né? Porque é 2 adultos comendo. tinha que organizar. Qual é a diferença dele comer Gente, qual é o sentido disso? Aí era uma mulher e um adolescente. Aqui é um homem e um adolescente. Então são 2 homens. Então quer dizer que a quantidade que o garoto come se adapta à quantidade que as outras pessoas da casa comem. menos de noite pra ter no outro dia? Ele vai ficar com fome do mesmo jeito. E outra, ele tá comendo. Entendeu? Ele tá comendo. Ai, mas comeu 9 horas. Mas qual é a diferença de comer meio-dia e 9 horas? É comida, mano. Qual é a diferença? 9 horas da manhã é café e meio-dia é almoço. Gente, não, olha, isso aqui se não fosse trágico, seria cômico. Eu tô rindo agora, mas me deu um negócio ruim aqui, hein? Quantas vezes por dia do que ele come comida? 5. 5 refeições, sim. Café da manhã, almoço, lanche da tarde, como é que é? Ceia, aquele negócio. Ainda vai ter uns filha da puta que vai falar não, porque ela tá fazendo isso, não porque ela quer ajudar, porque ela quer ser mãe. Não, ela tá querendo retaliar o cara, quer sacanear o cara. Ai, olha, sinceramente. Gosta de ceia, janta, né, querido? Óbvio. Quantas vezes tu come por dia? Uma? Deu. Acabou. Suficiente. Com almoço aí pra ele, então qual é a diferença? Eu tenho que explicar qual é a diferença pra ti? Será que tu aí na tua casa tu cozinha 2 pacotes de massa junto? Aqui eu cozinho. Ó! Será que tu cozinha aí? 2 pacotão de massa. 2 pacotão de massa. Um pacote de massa é R$2 no mercado, gente. Ai, gente, não, sério. Isso? Tem certeza que não, mano. Aqui é cozinhado e no outro dia não sobra o suficiente. Cara, 2 pacotes de massa de 1 quilo a pessoa cozinha numa janta e vai querer falar pra mim. Tu botou o silicone com o dinheiro da pessoa que eu te paguei. Botou e agora não quer dar comida pro guri. Essa unha em gel que ele fez, com certeza foi com os R$500 da coisa. E sim, gente, meu filho passa o dia inteiro na rua. Não, calma aí, deixa eu ler. Ai, preciso ler. Deixa que eu vou resolver com ele isso. Afinal, ele tá morando comigo, passando fome. Essa foi boa. Ou tua comida é muito ruim, e aí ele come um prato, ou não sei. Porque aqui ele come 3 pratos. Basicamente, a panela toda da comida. E eu tenho que te explicar a diferença. Por favor, né? Gente, esse cara tem uma dificuldade cognitiva mesmo. Aí ela respondeu, ele come bastante sim, eu sei disso. E ele nunca foi aí meio de semana, como aqui, pedir comida porque estava com fome. A escola até pode dar o lanche, mas ele almoçava todos os dias comigo, em casa ou no restaurante, e nunca foi pedir para ti. Sem falar
que eu nem entrei ainda no assunto de que o etc. trabalhava. Ele tem 16 anos e já ganha quase R$ 900 por mês. E mesmo sendo adolescente, ele já assume várias coisas dele sozinho. Compra desodorante, roupa, cueca, meia e várias despesas pessoais. Ou seja, boa parte dos custos dele você praticamente nem tem. Então, eu realmente não consigo entender qual é a dificuldade. Você não consegue garantir a sua parte na alimentação do seu próprio filho mesmo? Porque, sinceramente, isso é o mínimo. E aí eu te pergunto, se tu sabia que não conseguia assumir essa responsabilidade, por que falou pra ele que poderia morar contigo? Por que não foi sincero desde o começo? Porque aqui, comigo, ele sempre teve o básico garantido, sempre teve comida, cuidado e suporte, independente de pensão ou qualquer outra coisa. Esse é o ponto tão importante, né? É. E eu nunca precisei ficar te cobrando além do que já era combinado. Então, honestamente, eu ainda não consigo entender qual é a diferença agora. Porque no turno inverso da escola, na parte da tarde, ele faz um estágio da 1h30 da tarde até as 6h30. Então ele passa esse tempo inteiro na rua, né? E ele recebe por esse estágio e ele paga as despesas dele, como roupa, calçado, se ele quer sair final de semana, alguma coisa. Então ele não pede dinheiro pra gente, né? Ele paga a própria mensalidade do futebol dele. Então a única coisa que o genitor deveria fazer é contribuir com a parte dele na alimentação, que é o que eu faço pagando a pensão. Gente, mas tá precisando de uma cesta básica ele, gente. Né? É o que eu fazia quando ele morava comigo. Ele sempre comeu muito bem, levou almoço pro trabalho, janta, enfim, comida, né, gente? Sei lá, tudo que ele precisa comer, ele tinha disponível em casa. E as coisas dele pessoais, né, roupa, perfume, essas coisas, como ele já tem 16 anos e eu sempre ensinei pra ele que ele deveria, sim, quando trabalhar, comprar suas próprias coisas, ele sempre teve independência nesse sentido de comprar as coisas dele. Então, já faz muito tempo que a gente não precisa estar comprando essas coisas pra ele. Ele sempre comprou, enfim. Mas o genitor, ele não consegue arcar com a parte dele, na parte da alimentação do nosso filho, mesmo recebendo pensão, tá? Como vocês conseguem ver aí, difícil pra ele. Olha, sinceramente, queria saber cadê o varão trazendo dinheiro pra casa. Ó, ainda tem mais. Concordo contigo, aqui em casa sempre foi assim. Quando ele fazia a própria comida, ótimo. Quando não fazia, eu fazia pra ele. Se ele não organizava o almoço dele, eu organizava. Mas para ele ter responsabilidade, ele também precisa ter estrutura e comida disponível para isso. Gente, eles estão falando de almoçar. É só isso, tá? E o fato é muito simples. Ontem, hoje e até semana passada, ele veio almoçar aqui na minha casa. Então fica contraditório você dizer que eu não cozinho, que eu não faço comida ou qualquer outra coisa desse tipo, sendo que o teu próprio filho está vindo aqui comer. Porque eu realmente não cozinho. Me explica então o que ele almoçou hoje. Tu sabe o que ele comeu no almoço? Não sabe, porque a comida não saiu da sua casa. Ele almoçou aqui. Ele almoçou aqui, na casa da mãe dele. Justamente a mãe que tu tá tentando dizer que não cuida, não cozinha ou não dá suporte. Então vamos falar de rivalidade e não de coisas que você imagina? Ele tá vindo comer aqui porque ele está com fome. É simples, ninguém sai do trabalho e atravessa a cidade para almoçar sem necessidade. E é isso que eu tô tentando te fazer entender desde o começo. E aí ele mandou, precisa ter comida e estrutura pra isso, só pode ser piada. Ele tem uma dificuldade também de escrever, né? Eu já imaginava que eu ia tomar uns hate, né? Internet é terra sem... Não, quem tá mandando, quem é o arrombado, tem que ser muito arrombado pra tá ouvindo essa história e achar que essa mulher tá errada de algum jeito. E sabe qual é o pior? Eu não sei nem o que estão falando dela, mas devem estar falando que ela não é submissa o suficiente ao macho que nem provê, porque eu não tô entendendo que porra é essa, né? Cadê? Porque se o macho não tá provendo, devia colocar o pintinho pro meio das pernas e ficar quietinho no dele, entendeu? Antes de tudo. Então ficar na dele. Porque o mínimo que ele tem que fazer é prover pra todo mundo.
Não tá provendo, tá querendo ter só as benesses de ser macho? E não tá trazendo aqui o mínimo que ele tem que fazer? Né? Agora, tá dizendo que ela tá debochando do pai, que ela não tá dando não sei o quê, que além de tudo ainda é obrigação. Porque o pior, ela deve ainda estar ouvindo que, ué, mas você é mãe, a obrigação sua é dar almoço pra criança. Vocês são idiota? Vocês não estão entendendo qual é o ponto aqui? Vocês não estão entendendo que essa Mona fez o tempo inteiro a vida, fez tudo pro filho dela. E agora que o cara, que provavelmente devia falar um monte de merda pra ela, de pagar meio salário de pensão, coisa de fome, que não deve pagar nem o exame de toque que ele deveria fazer a cada 2 anos, né? Devia falar um monte de merda pra ela, que não banca isso, que não banca aquilo, que isso, aquilo, outro. Aí agora que ele tá passando por essa situação, onde ele percebe que R$500 não vai bancar a vida da criança, ele vai e começa a esculachar ela. Porque ele está deixando o filho passar fome. E essa mulher ainda deve estar ouvindo que ela está reclamando de dar comida pra criança. Olha. Sei por que eu tô expondo isso aqui, mas a grande verdade é que eu vim expor isso daqui porque por muito tempo, não só eu, mas eu tenho certeza que muitas mulheres que já passaram por isso acharam ainda assim que estavam fazendo errado por não, no caso, eu, né, falei pra ele que ele não deveria vir aqui em casa almoçar se eu estou pagando pensão. E ainda assim eu ainda senti, poxa, mas é meu filho, né? Não interessa. E com certeza ela não está falando isso para o garoto, porque ela não vai deixar, como ela nunca deixou, como tá bem claro aqui, que ela nunca deixou esse garoto passar fome. Ela não tá falando isso, mas para vocês entenderem uma coisinha básica, isso que provavelmente estão esculachando ela tá falando, como assim você está negando comida pro seu filho, o que ela não está fazendo em momento nenhum, porque o filho está indo comer na casa dela, então se tem uma coisa que ela não está fazendo é negar comida, como não negou nos 16 anos de vida que esse garoto viveu, quem tá negando comida é o homem. Ele está negando comida. Porque o garoto tá precisando ir na casa da mãe comer, porque na casa do pai, o fudido do pai, não tem dinheiro, não tem condição, ou não tá nem aí de dar comida pra porra da criança. Sinceramente. Se eu tô pagando pensão ou não. Se ele não tem comida lá, eu vou ter que dar comida aqui, porque ele é meu filho. E o meu emocional não me permite ver o meu filho O pensamento que o outro não tem. ficar com fome, entende? Mas ver mulheres que têm filhos também vindo aqui e falar: por que teu filho de 16 anos não cozinha a própria comida? Gente, o meu filho viveu comigo a vida inteira. Então ele aprendeu a cozinhar, ele sabe cozinhar. E esse não é o problema. Ontem ele chegou aqui falando que não tinha comida para fazer. E por isso ele não fez, que se tivesse ele teria feito. Assim como ele fazia na minha casa. Ele sempre se virou. Sendo que... Cara, o que me deixa louca é que no fundo não é sobre ver quem tá certo ou tá errado. No fundo não é sobre ver quem tá fazendo ou não tá fazendo. É sobre o que eu posso dessa história responsabilizar esta filha da puta. O que eu posso dessa história toda que foi contada, de tudo, um cara que começou agora a ser responsável pelo filho e percebeu que o filho, que a única coisa que ele precisa é se alimentar, porque o resto todo ele paga, e nem isso ele tem condição ou quer dar, ainda quer infernizar a vida da mãe pelo garoto que tá indo comer na casa dela. De tudo isso, o que eu posso enfiar no cu da mãe? Ué, mas você, com seu filho de 16 anos, não sabe cozinhar? Você é imbecil, minha senhora? A senhora é idiota ou a senhora só é mau caráter mesmo? A senhora só é maluca? Porque se a última coisa que está se discutindo assim, aqui é que se a criança cozinha ou não cozinha. O que está se discutindo aqui é que o pai não dá comida para a criança, seja ela crua, cozida, não tem comida. Tá difícil de entender? Ele sai lá da casa do pai dele 6 e pouca da manhã, porque ele anda 40 minutos de ônibus para vir até a escola e trabalha à tarde, perto da minha casa, né? Porque fazem apenas 2 semanas que ele foi morar com o pai dele. Então, com certeza, ele faria. Só que, além de tudo isso, o pai dele está desempregado em casa.
Então o pai dele está em casa o dia inteiro. Não tem justificativa. O cara tá em casa o dia inteiro porque não tá trabalhando, tá desempregado. Ele recebe pensão e o filho dele fica com fome e tem que vir na casa da mãe que paga a pensão almoçar. Gente, não é possível. E outra, tá desempregado, primeiro, se vira, né? Segundo, por que falou pra criança ir morar com ele? Porque aqui, aí vou meter um supostamente. Pra parar de pagar pensão, ele falou pra criança morar lá? Mas achou que a criança comia o que dava em árvore? Porque, cara, a autoestima do homem faz ele acreditar que os R$ 500 que ele paga pra mulher não só bancam toda a vida da criança, como ainda vai botar silicone com dinheiro. A autoestima do cara faz ele acreditar isso. E fala, não, pode vir morar comigo. Vem morar comigo, porque aí eu resolvo. Porque aí não vai ter essa vagabunda tirando meu dinheiro. Pois é. Possível que as pessoas ainda estão me julgando porque eu não ensinei o meu filho a fazer comida. Ou porque eu tô achando errado, ou porque eu tô me metendo. Eu sou mãe. O que que... Ah, mas o teu filho decidiu ir morar com o pai dele. Sim, ele decidiu com 16 anos. 16 anos. Eu não vou me opor a uma decisão de um adolescente de 16 anos se levantando dentro da minha casa contra mim, porque ele quer morar com o pai dele e viver essa experiência. Entende? Eu não vou fazer isso. Eu sou a chata, aqui em casa tem cobrança, eu vou na escola. Lá isso não acontece. Agora, aos 16 anos... E também não tem comida. Ele tem certeza absoluta que essa é a melhor escolha, né? Porque com 16 anos a gente não pensa. Mas eu tenho certeza que daqui a algum tempo ele vai olhar pra trás e ver que essa foi a pior coisa que ele fez. Eu já imaginava que eu ia tomar uns hate. Eu preciso trabalhar, mas eu não consigo deixar de responder vocês. Tu viu que ele quer ir morar aí de novo, né? Sabe por quê também, né? Fui na escola e ele não fez os trabalhos que deveria. Quer dizer, o que esse garoto está querendo? Adolescente, né, gente? Também eu nem vou culpar adolescente, porque adolescente é adolescente. Mas assim, o adolescente quer morar com o pai porque deve achar o pai... Gente, meu cabelo... Hoje é o dia do cabelo maluco, tá? Mas é sobre. Deve achar que o pai não tá nem aí pra ele, realmente, nem comida tem. Mas pelo menos não tem comida, mas o pai também não enche o saco, né, na cabeça dele. Porque, ó, fui na escola e ele não fez os trabalhos que ele deveria. E eu cobrei a ele. Aí ele quer morar com você. Se você é o pai, que a criança quer morar com você, porque o outro genitor cobra ele de fazer coisas, né? Conversamos e ele quer morar aí. Aí ele respondeu sim, ele falou dos trabalhos. E ela falou, disse que não vai interferir na vida dele. O assunto dos trabalhos dele. Me disse também que não vai adiantar eu colocar ele de castigo nem tirar o celular. Nem nada, e que quer morar aí. E aí ele respondeu, infelizmente, já tivemos a idade dele. E realmente, se ele não quiser fazer, ele não vai fazer, sendo castigado ou não. Aí ela respondeu, certo. Mas aí pra ele vai. Se tu aceitar ele aí, porque ele decidiu, tu acaba assim fazendo parte, né? Do tipo, então, faz parte do seu papel de pai, responsabilizar ele, transformar ele num adulto. Gente, isso não é nem a metade, não é nem um terço, vocês não imaginam. Tudo isso que está acontecendo agora... Eu falei com o pai dele, eu expliquei, eu disse que isso ia acontecer, eu falei pra ele que é a pensão, eu mandei um print de uma conta, que é a conta do telefone do nosso filho, né? Explicando pra ele que a realidade aqui é diferente, sim, da realidade da casa do pai dele. E o pai dele simplesmente... achou que não, aceitou ele lá na casa dele, mesmo ele indo morar com ele, porque ele estava sendo cobrado de uma responsabilidade que ele tem aqui na minha casa, né? Então ele acolheu o filho fazendo a coisa errada, ao invés de, nesse momento... Eu preciso trabalhar, mas eu não consigo deixar de responder vocês. Gente, isso não... Acho que cortou aqui mesmo, calma aí. Eu avisei que seria difícil, eu avisei pro genitor que não é fácil criar um filho, eu avisei pra ele que...
Gente, eu sabia, eu sei. Olha isso aqui, gente, sério. Olha que ódio. Não sei o que seria tudo, ele perguntou. E aí ela respondeu: Sabe quanto eu gasto de passagem para ele ir e voltar da escola todos os dias? R$ 298. Ele paga R$ 500 de pensão. E aí o cara perguntou: Ué, por que ele não tem a van escolar? E aí ela mandou: Essa é a conta dos nossos celulares, só para ele ter internet e poder ligar aonde for a qualquer horário. Aí ela mandou uma fatura, R$ 312 a fatura do telefone. Só aí já foi a pensão, né? Não, porque... por que ele não tem a van escolar? Ela respondeu: Porque ele trabalha. Passa o valor para ganhar desconto. E aí ele respondeu: Então você tá pagando de burra, né? Aí ele responde: Se ele trabalha, ele paga. E para mim pode ter certeza que ele não vai pedir. Meus gastos são todos aqui. Comida na mesa é o principal. Se eu não quiser. Deus do céu, Senhor, dai-me paciência. Ela respondeu: realmente você tá certo. Ela nem discute o que eu amo. Você tá certo, eu tô há muito tempo bancando a burra com ele e isso acabou agora. E aí ele respondeu: pai e mãe é isso. E ela fala: Então é sobre isso que ele tem aqui. Todas as regalias e facilidades, eu me viro para ele. E mesmo assim, ele quer ir para aí. Tudo certo. Lógico, gente. Porque ele quer liberdade, né? Que o trouxa do pai vai dar. Só não vai dar comida. Aí ele responde: Um dia eu também fiz isso. Um dia você também fez. Faz parte do processo. Tá. Eu tenho certeza. E conhecendo o genitor do meu filho, eu sabia que isso ia acontecer, entendeu? Então, naquele momento, a minha esperança era que ele falasse: Bom, então se tu tá me falando que é difícil e que o nosso filho tá querendo vir morar aqui porque ele não quer ser cobrado, então eu vou conversar com ele, vou ser pai e vou falar pra ele que ele precisa cumprir as responsabilidades dele aí na tua casa e que caso ele queira vir morar comigo, ele pode vir, mas ele tem que vir no momento certo, do jeito certo, não porque está sendo cobrado. Mas foi totalmente ao contrário, porque pais não apoiam as mães dos filhos, nem todos os homens, mas sempre um homem, né? E eles sempre querem passar por bom pai, aquele pai legal, aquele pai, né? E a mãe sempre fica com a pior parte. E eu avisei, eu sabia que isso ia acontecer. E realmente agora está acontecendo. Então, a mãe, ela tem problema quando ela tem um filho com um tipo de gente dessa. Depois, quando o filho é criança, de criar o filho sozinho, não ter tempo para nada. E depois, quando o filho é adolescente, acha que o pai é legal porque a mãe cobra demais. É esse tipo de coisa que acontece. Então, sim, é triste. O meu filho tem 16 anos, ele tá fazendo escolhas erradas agora. Mas quem deveria me apoiar por eu ser mãe dele e por ele ser pai do filho é a pessoa que mais negligencia e mais torce contra. É isso que acontece. O que dizer, né, gente? Bom dia, meninas. Eu sei que vocês estão esperando lá eu responder vocês, mas ontem eu tive uma crise muito forte, assim, bem feia de enxaqueca, que eu acredito que pode ter sido, né, por causa dessa avalanche de coisa. Eu, do nada, acordei realizada e recebi muita mensagem, muita DM de pessoas, homens, me falando horrores de coisa e tal. Eu não tô nem aí, sabe? Mas eu tive bem ruim ontem. Enfim, achei melhor não vir aqui. Mas não por medo, tá? Porque eu vou postar muita coisa ainda. Enquanto o genitor continuar dando ar da graça dele e achando que ele tá sendo certo, eu vou vir aqui. E isso vai render. Vai render. Muito. Eu queria? Não queria. Eu queria estar em paz, tranquila. Mas é muito injusto eu ouvir esse tipo de coisa e a pessoa achar que tá certo. Então, eu vou vir aqui. Se vocês quiserem dar a opinião de vocês, podem dar. Espero que isso caia na mão do genitor, pra ele entender que eu não sou louca, que eu não tô exigindo demais, que isso é o normal, né? E ponto. Isso não diz respeito ao meu filho de 16 anos. As pessoas estão falando: mas você tá expondo o teu filho. Não tô expondo meu filho.
O meu filho, ele merece ser cuidado, indiferente de onde ele estiver. E agora ele está na casa do genitor, ele merece cuidado. Isso não é uma exposição. Isso é uma mãe vindo até a internet, onde ela tem lugar de voz, porque em nenhum outro lugar a gente é ouvida. Eu fui no conselho tutelar. E a pessoa que me atendeu disse pra mim que não tem muito o que fazer, né? O lado pior sempre fica pra mãe. Gente, eu ouvi isso. Então, aonde eu tenho lugar de voz, aonde eu vou ser E é o famoso foda-se. Parabéns aí a você. Arrasa, viu, mamãe? Paga sim, tá? Qualquer coisa vai pra justiça e você que se lasque. apoiada, é onde eu vou vir falar. E se alguém estiver achando ruim e não quiser ser exposto aqui em rede social, a pessoa pode mudar as atitudes dela, entendeu? Ponto. E eu vou vir com muito mais coisa. Infelizmente, né? O bom seria se eu não tivesse mais nada pra trazer pra vocês, mas tem. Então eu vou vir. E quem aí tá entendendo do que eu tô falando, já está passando por isso. Eu tô sendo muito apoiada. Tem pessoas que estão me esculachando, mas a grande maioria são pessoas falando pra mim que é isso mesmo, que já aconteceram com elas também e que... Amor, pode ficar tranquila. Quem tá te esculachando faria bem pior com criança mesmo, é isso. Quem tá te esculachando acha normal, não dá comida pra criança e a mãe que se foda. Então fica de boa, fica de boa. Que pai tá indo contra você, tem que ser muito arrombado mesmo. Elas me apoiam e isso pra mim é o que conta. Mulheres precisam apoiar outras mulheres, gente. Eu tô achando maravilhoso que de alguma forma tem pessoas se identificando e tomando atitudes como a minha. Eu vi uma mãe também que recebeu uns áudios assim e ela veio fazer o quê? Ela veio aqui falar também. Ai, vamos falar mesmo. Vamos escrachar esse sem noção dessa gente que a gente arrumou. É por isso que adolescente só faz. Eu, na idade do meu filho, tava fazendo o quê? Tava casando com o pai dele. Então é óbvio que ele vai fazer merda, né? 16 anos eu também fiz. Ai, gente, olha. Ainda tem mais, tá? Não acaba nunca. Atenção. E se é o mesmo valor, não é? Eu não tô nem discutindo isso, tô discutindo a audácia de que o Vini falou que eu tenho que fazer na minha casa. Se ele foi pelas pernas dele, meu. Ponto. Não foi porque eu mandei a Maia almoçar na tua mãe. Ah, para, bate fraga. Eu já falo pra ele, não me traz problema, mano. Problema eu já tenho, meu, não preciso mais. Onde ele comeu, eu comi, tamo encheu a pança. Então é assim, eu cozinho, sobrou, leva. Não sobrou, vai comer no colégio, ponto. Ele é homem, mano. Ele não tem buceta no meio das pernas. Ah, por favor, vai. Já pode deixar que eu vou avisar ele. Não vai na semana na tua mãe. Já vou falar pra ele. Valeu pelo toque, já vou avisar. Come no colégio. Ah, ele se virava. Eu também. Teve mais de um dia que eu mandei com 20 pila pra ele comprar marmita, mas eu não vou pagar 20 pila todos os dias, como tu também não ia pagar. Então qual é a diferença? É engraçado que aqui sempre é diferente. Engraçado que aqui sempre é diferente. Tu faz igual ou pior, nada de errado. Sim, a diferença entre você e ela é que na casa dela ele come. Na sua, não. A pessoa fazer tá errada. Por favor, né, mano? Por favor, como eu te falei, comemos a comida, não sobrou pro outro dia. Consegue entender? Ai, gente, olha, sinceramente. Como argumentar com esse querido? Como você argumenta que ele faz comida só uma vez no dia, comemos e não sobrou pro dia seguinte? Ele que se vire. Não é como se ele já não trabalhasse, já não pagasse as contas dele. E a única coisa que o pai deveria fazer é comprar um pacotinho de macarrão para fazer para essa criança comer. Mas o problema é a mãe. E o problema não é nem isso. O problema é a mãe, que o garoto saiu de lá porque a mãe cobrava a responsabilidade dele. E a resposta do pai foi: eu também já tive essa idade, eu também já fiz isso. Né? Realmente. Na idade dele, eu tava fazendo merda. Tava fazendo filho. Ai. É difícil, gente. É muito difícil.